A gente precisa falar sobre Bright White. O Bright White é aquele típico jogador que ele chega e ele organiza toda uma estrutura de um time. Porque o Bright White é bom dentro de campo, o Bright White é bom fora de campo, o Bright White se preocupa com coisas que a grande maioria dos jogadores não se preocupam. E no jogo de hoje, o Bright White tem uma mexida geral quando chega ali por volta de 30 minutos do primeiro tempo. E o jogo do Grêmio começa contra o Pelotas totalmente torto. Um jogo ruim, um jogo que não tinha evolução tática, um jogo que não tinha parte técnica, um jogo que tinha uma série de erros de passes. E aí o Bright White com 30 minutos tem uma parada ali de jogo e ele reúne rapidamente os jogadores e ele faz como se fosse uma reunião. Ele faz uma pré-eleção diferente com os jogadores. E curiosamente, dali para frente, o Grêmio começa a andar em campo de uma maneira mais organizada, os jogadores começam a se encontrar e o Grêmio faz o gol aos 38 minutos com o Gustavo Martins, depois de uma jogada que ela mistura habilidade, mas principalmente atitude por parte do Monsalve. Se a gente pegar o 5-0, ele retrata como se o jogo tivesse sido muito fácil. Não, repito, até os 30 minutos do primeiro tempo era um jogo muito ruim. E tomara que o Gustavo Quinteiros tenha entendido que o que facilitou as coisas para o Grêmio foi justamente a atitude que foi mudada a partir de um puxão de orelhas, entre aspas, de um jogador com a liderança do Bright White. O Bright White é um jogadoraço. O Bright White é um jogador que facilita as coisas para o Grêmio. Tanto que ele mexeu com o ânimo dos jogadores dentro de campo, que o Edenilson fez um partidaço e o Edenilson foi puxado pelo Bright White. O Bright White colocou todo mundo no jogo. O Bright White deu mais tranquilidade para o próprio Pedrinho Gabriel poder fazer a estreia dele jogando desde o início como titular. O Bright White possibilitou, inclusive, que o João Lucas, dentro de todas as dificuldades técnicas que ele demonstra ter, ele conseguiu participar de 2 dos 5 gols do Grêmio fazendo jogadas. Mas o Edenilson é um jogador com muito mais regularidade dentro do Grêmio. O Monsalve, que a gente pedia tanto, o Gustavo Martins, ele precisa ser titular da zaga do Grêmio. Eu sei que eu falo bastante tempo do Gustavo Martins e muitos torcedores se apegam muito mais a possíveis falhas do Gustavo Martins para transformar aquilo como se fosse a regularidade dele. E não é. A regularidade que tem o Gustavo Martins é de um zagueiro muito bom em recomposição, de um zagueiro que tem velocidade, que é muito difícil tu encontrar zagueiro com velocidade, mesmo que ele seja um zagueiro jovem, nem todo zagueiro jovem tem velocidade. E tudo isso passa a partir do momento em que o jogador dentro de campo toma as rédeas da situação e ele entende que ele precisava contaminar de forma positiva o elenco do Grêmio. Então o Bright White, usando um clichê do futebol que a gente usa e repete muito, o Bright White é um técnico dentro de campo, é um treinador dentro de campo. Nós estamos diante de um baita de um jogador. O Bright White é um jogadoraço, onde ele ajusta todas as coisas dentro e fora de campo. Mas hoje ele foi fundamental. Repito, com 30 minutos do primeiro tempo, era um jogo ruim. O Volpi fez 2 defesaças ao longo da partida, mas ele já tinha, por exemplo, sofrido alguns chutes. Para deixar muito claro, assim, o Pelotas ele atacou mais o goleiro do Grêmio do que o Grêmio atacou o goleiro do Pelotas, até os 30 minutos, quando teve a reunião, a mudança de estrutura tática e principalmente anímica dos jogadores do Grêmio dentro de campo, graças ao Bright White. O jogo de hoje tem uma vitória acachapante de 5-0, tem uma vitória com extrema facilidade por parte do Grêmio, principalmente na segunda etapa, mas ela só acontece a partir da atitude fundamental de um jogador que atende pelo nome de Bright White.